Vamos então à palavra de Deus, a palavra doutrinária de hoje. Vamos ao texto de primeiro livro de Pedro, capítulo 5, versos 6, 7 e 8 e 9. 6, 7, 8 e 9 são os versos aos quais leremos. Gente, esse barulho de Bíblia é muito bom demais. É o barulho mais bonito que eu gosto. Na igreja não tem barulho mais bonito que esse. Não tem. Vamos lá? 1, 2, 3. Amém. Podemos assentar, queridos irmãos. No verso 8, tem uma palavra sóbrio. O que é alguém sóbrio? Sóbrio é alguém que não está bêbado. Sóbrio é alguém que está no exercício das suas razões cognitivas, né? Aquele que tem o pé no chão, que não pensa depois de ter feito, mas pensa antes de fazer. Isso é ser sóbrio. Algumas coisas na vida requerem grande atenção, porque se não vigiarmos, essas coisas vão gerar prisões importantes para a nossa vida. Então a gente tem que ter sobriedade, equilíbrio, pé no chão, cabeça no lugar, quando trata de certas questões importantes da vida. Por exemplo, alguns exemplos só. A preguiça é uma arma destruidora. Ela acaba com os sonhos de vencer na vida. Você não vai ver ninguém remelento que acorda meio-dia alcançando patamares de excelência na sua vida. A menos aqueles que trabalham à noite, que é outra história. Né? Quer ver uma outra coisa? A dúvida também é destrutiva. Porque ela faz que a fé seja colocada em segundo plano. Então a gente tem que ter sobriedade no trato das coisas. A raiva é destrutiva. Porque a raiva nos faz distanciar da sabedoria. Com raiva a gente não raciocina direito. Quer ver outra? O medo é destrutivo. Porque
ele faz que os projetos de vida sejam inalcançáveis. Acho que eu falei disso domingo aqui no culto. O ego sem controle também é destrutivo, porque afasta os melhores amigos. Tem gente que é insuportável ficar perto, dado a arrogância. Quer ver outro? O ciúme é destrutivo, porque faz que os relacionamentos se tornem um fardo pesado. Aliás, a Bíblia diz que a sepultura é menos ruim do que o ciúme. Então, nós somos chamados a lançar sobre Deus, sobre Jesus, a nossa ansiedade. Quando nós lançamos a nossa ansiedade sobre Jesus, passamos a viver com sobriedade, sóbrios. Entenderam bem, sim ou não? Ser sóbrio, portanto, é ter o conhecimento de si mesmo. E isto é possível a partir de uma transformação que é gerada no dia a dia da nossa comunhão com Cristo. Cada vez que nós aprofundamos a nossa comunhão com Jesus, nós vamos nos tornando mais sóbrios. Entendem? A gente deixa de ser barraqueiro. É impossível, vou dizer de novo, é impossível um crente com uma comunhão verdadeira com Jesus que seja barraqueiro. É impossível. Entende? Então, quando você vê um crente barraqueiro, ele ainda está longe da comunhão com o Senhor. Está chegando, uma hora ele chega. Entende? Quando você vê um crente caloteiro, ou quando você vê um desonesto, ou quando você vê um defraudador, ele pode falar língua, pode profetizar, pode andar de aviãozinho, pode fazer aqueles helicópteros sim, mas está longe de Deus. Entendem? Sim ou não? Bom, esta comunhão com Jesus faz que o interior da pessoa se torne mais calmo para a tomada de decisões. Sempre que vai tomar uma decisão sob pressão, conte até 10, devagar. Pode ser que até o 9 você ainda esteja pilhado. Vai com calma. Entende? Quando existe uma disposição para lançar sobre Jesus toda a ansiedade, a gente percebe que a vida de Jesus em nós nos dá equilíbrio. Nos dá equilíbrio. Então, ao invés de revidar uma ação na medida que aquela ação clamaria, em tese, pensa no que vai gerar, qual é o fato que vai gerar aquilo. Por exemplo, Jesus contou a história de um homem que recebeu os funcionários, e os funcionários disseram: olha, a gente plantou trigo, mas veio alguém aí e jogou joio, e agora a gente percebeu que o joio está crescendo junto com o trigo.
O senhor quer que a gente vá lá e arranque? Pergunta aí, pastor, joio é bom ou ruim? Dono da lavoura gosta ou não gosta de joio? Gosta ou não gosta? Então o dono da fazenda disse assim: não arranque o joio. Por quê? Na hora de arrancar o joio, pode ser que você arranque o trigo também. Então eu amo mais o trigo do que eu odeio o joio. Então eu prefiro tolerar o trigo, aliás, tolerar o joio, para não pôr em risco o joio. Vamos arrumar tudo de novo. Eu prefiro tolerar o joio para não pôr em risco o trigo. Entendem? Se uma alma se perder por uma decisão desequilibrada, nós daremos conta dela. Chacoalhe o colega e entendeu? Quantos filhos se perdem porque os pais tomaram decisões precipitadas nas questões pessoais? Quantos filhos amargam porque faltou sobriedade na hora das decisões? Quantos ministérios se perderam porque faltou equilíbrio? Não é? Então veja, a tranquilidade que a presença de Jesus nos dá, nos faz viver neste mundo sobriamente. Vai lá na carta de Tito, capítulo 2. Esse texto é muito conhecido. Capítulo 2, verso 10, 11 e 12, eu acho. Vai lá. Leia lá. Não, gente, vamos mais bonitinho, vamos embora. Lê de novo, volta lá, lê outra vez. Lê outra vez. Por quê? Por quê? Por quê? Leia. Volta no verso 10. Não, mas mostrando toda boa, para que em tudo seja um ornamento da. Por quê? Por quê? Chacoalhe o vizinho e diga: anda direito, porque a graça de Deus se manifestou. Entendeu? Então, quando você fica ouvindo algumas pessoas que se acham grandes teólogos, mas não leem a Bíblia, tome cuidado. A graça de Deus se manifestou. Já que a graça de Deus se manifestou, trate de andar direito. Entenderam bem? O que é que a graça de Deus fez? O que é que ela fez para nos salvar? Onde é que está a ação desta graça? O que ela fez? Leia lá. Então a graça me ensina que se eu renunciar à impiedade,
Se eu renunciar à concupiscência mundana, eu vou passar a viver neste presente século, de que forma? Sóbria. Eu vou ter cabeça no lugar, pé no chão. Entenderam bem? Então a graça me ensina que se eu renunciar ao que não presta, eu passo a viver sobriamente, justamente e piedosamente. Entenderam bem? Está claro aí, gente? Sim ou não, pessoal? Sim. Ok. Então, o descortinar do véu dos nossos olhos foi encorajado por Jesus para que a gente, ao invés de mostrar o que está por fora de nós, a gente passe a cuidar do que está dentro da gente. Vai lá no livro de Mateus, capítulo 23, vê se é verso 25, 24 é 25, 25, leia. Pergunta aí, ô pastor, Jesus está ensinando a lavar louça? Não. Muito embora se aplique. Cuida do que está dentro, porque você não põe comida do lado de fora do prato. A menos quando você vai no restaurante, está distraído, o prato está assim, emborcado, você vai botar a comida e descobre que está fora, né? Quem já deu uma gafe dessa aí? Eu já. Oh, Jesus. Cuida do que está dentro. Porque às vezes a gente limpa do lado de fora, fica bonitinho, mas por dentro está cheio de que não presta. Veja o próximo verso, que é o 26. Leia. O que ele está dizendo é que se a gente limpar por dentro, por fora vai ficar limpo. Entendeu bem? O problema é que tem gente que por fora mostra limpeza, mas por dentro é podridão. Que na igreja fala em língua estranha e na esquina fica negociando propina. Que na casa de Deus profetiza, mas com a mesma boca que profetiza, denigre alguém, fala mal de alguém, xinga alguém. Catuca o vizinho e diga: está entendendo tudo, né, irmão? Olha como você é inteligente, olha que maravilha. O que Jesus está ensinando é que a beleza de fora deve refletir o que está dentro. No processo da conversão, da libertação de certos padrões de comportamento deste mundo, a gente abre espaço para sobriedade, para viver sobriamente, uma vida com propósitos, que vão revelar o significado das coisas da vida. Então a sobriedade vai nos fazer distinguir as coisas com clareza, antes de tomarmos certas decisões que podem nos fazer arrependidos de tê-las tomado. Isso é possível quando toda a ansiedade é lançada sobre o Senhor. Chacoalhe o colega e diga: lança a tua ansiedade em Jesus. E se lembre que Ele está cuidando de você. E isso é libertador, porque enriquece
a nossa jornada da fé. Então, se a preguiça vence o sonho, a sobriedade ensina o sonho a vencer a preguiça. Percebe? Então, se a preguiça vence o sonho, a sobriedade, a cabeça no lugar, faz a gente pular cedo e ir atrás do sonho. Entenderam bem, sim ou não? Por exemplo, às vezes a gente precisa, aspas, sacrificar um ano para viver os demais anos bem. Por que a gente precisa ter certos aparelhos para os quais nós não estamos ainda preparados? Para passar 36 ou 48 meses pagando? Para quando terminar de pagar ele está obsoleto, tem que jogar no mato? Entendem? Pé no chão, sobriedade, equilíbrio. Está claro aí, gente? A murmuração é uma espécie de reclamação que é alimentada pela ingratidão. É um pecado muito grave. Um dos pecados que Deus mais abomina. Normalmente, a murmuração é retroalimentada pela cobiça. Quer alguma coisa, não tem, fica brigando. Um dia desse alguém da igreja me mandou um videozinho de uma menina brigando com a mãe numa loja, no shopping, sei lá o que era, que queria um iPhone 15, e a mãe dizia que não ia dar, ela deita no chão, esperneia. A gente tem que ter equilíbrio, pé no chão. Murmuração revela uma fé fingida, porque limita a visão daquilo que Deus tem feito. Eu já fui office boy. Quem foi office boy aqui? Não estou só. Então a gente saía para a rua, né, fazer serviço de rua, que chamávamos, e ia com, a gente chamava de um bolo de ficha, pesada. E aí a gente ia trabalhando. Se tivesse algum problema no meio do caminho, a gente ia para o orelhão e ligava para a empresa para resolver as questões lá. Até que apareceu um negócio chamado Teletrim. Quem usou Teletrim aí? Era pequenininho. Depois evoluiu, a gente ficou chique, a gente passou a chamar de pager. O pager era pequeniníssimo e cabia uma frase de pouquinhas letras. Então aparecia no pager assim: ligue e só, dava lá o número. E era o que cabia. É o precursor do WhatsApp. Só que lá você não tinha como responder. Aí você ia no orelhão com aquele montão de ficha, e parece que tinha um devorador dentro do orelhão, porque ele ia pulando ficha assim, toque, 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 toque. Se você não desse conta de falar tudo que tinha que falar. Depois inventaram um cartão de telefone. E as coisas foram evoluindo. Esses dias eu estava conversando com o pastor Miqueias, que é o responsável das obras de construção da igreja. E ele disse assim: pastor, eu vim de uma família muito pobre. A gente não tinha muitas condições, trabalhava em obra. Deus me abençoou muito, ele mora num condomínio muito importante.
Deus tem abençoado muito a vida dele. E ele disse assim: pastor, eu não sou mais feliz hoje do que eu era quando eu não tinha as coisas. Eu tenho a mesma felicidade que eu tinha, eu só tenho mais coisas. Eu saía para trabalhar de manhã, eu trabalhava muito, sempre trabalhei muito, muito. Numa fase da minha história, eu trabalhava lá dentro da Volkswagen. Eu não era funcionário da Volks, eu era funcionário de um banco. O banco tinha agência lá dentro, eu era funcionário do banco lá. Só que eu morava em Carapicuíba, e a Volks era lá na Anchieta. Não existia esses rodoanel, não existia nada disso. Então eu saía da minha casa e andava 2,5 km, quase 3, para pegar o trem, que era o primeiro trem. Não tinha porta, não tinha janela e não tinha banco. Tinha uma fita que a gente segurava e ficava balançando assim. Eu vinha até a Júlio Prestes, na Júlio Prestes descia, ia a pé até a Luz, pegava outro trem, ia até Santo André. Santo André pegava um ônibus que ia para lá, para o lado da Volks. Então saía de casa às 4h10 da manhã para chegar às 8h30, 8:45 no trabalho. Terminava, fazia tudo de volta. E eu fazia as coisas e dava certo. Depois, na medida que vai sendo promovido, vai chegando perto de casa, até que a última agência era pertinho da minha casa. Mas o que eu queria dizer para os irmãos é que, embora não tivéssemos toda a tecnologia que a gente tem, a gente fazia tudo que tinha que fazer. E hoje a gente acorda atrasado já. É um negócio de doido. Porque a gente acorda e vê o checklist, né? Hoje eu tenho... Quando você vai dormir, meu Deus, ficou faltando. Parece que a gente não dá conta. Você abre a agenda do dia, hoje tem isso, tem isso, tem nada. No meio do caminho aparece alguma coisa que atravessa lá e a gente não dá conta. A gente não tem que ficar escravo. Levanta as duas mãos aí. Deus nos fez livre. A murmuração revela uma fé fingida, que diz que crê em Deus, mas na verdade parece um looping que não sai do lugar. E a sobriedade ensina a gente a refletir sobre o dever de lutar contra esta cobiça que nos leva a viver uma vida de murmuração, ou, para usar as palavras de Salomão, correr atrás do vento. Correr atrás do vento é coisa de doido. Jogar pedra em avião é coisa de doido, não é? Então, na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 5, diz que a gente tem que trazer à memória a fé não fingida. E a fé não fingida é aprendida. Chacoalha o colega e diga: presta atenção. A gente aprende uma fé não fingida. O Paulo está dizendo para o Timóteo que a fé não fingida já estava com a avó dele, e da avó passou para a mãe dele, e da mãe dele estava com ele. Então, se um filho tem um pai com fé fingida, o filho vai aprender a ter uma fé fingida. Entende? Se o filho vem ao culto com o pai, e na hora de ir embora, no carro, o pai vai falando um montão de coisa pouco ortodoxa, o filho, vendo aquilo, vai adquirir o mesmo hábito do pai. Entende? Por que há um monte de gente que pede que Deus tenha misericórdia e salve o filho
que cresceu um pouquinho e se desiludiu da igreja, da fé de Cristo, porque o prato principal na hora do jantar era falar mal de alguma coisa da igreja ou da fé. Aí o menino vai crescendo, vai dizendo: se meu pai que está lá há tanto tempo vive falando mal de lá, eu vou ficar fazendo o que lá? Chacoalhe o colega e diga: essa dói na canela? Não dói, irmão? Então a fé não fingida é aprendida. Diga para alguém aí: a fé não fingida é aprendida. Percebe? Então veja, a fé não fingida é uma fé segura, que se apega à verdade. Então, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 2, está escrito assim, ó: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Verso 3: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o inimigo cega o entendimento. Chacoalhe o colega e diga: o inimigo cega o entendimento. E a pessoa deixa de ser sóbrio, passa a tratar as coisas como se fosse um bêbado, que não tem juízo no que fala, que não tem filtro em como se comportar, em como vestir, como sentar, como falar. Não tem filtro. Bêbado não tem filtro. Não, eu sou assim mesmo, gostou, não gostou. Então, é bêbado que anda assim. Chacoalhe o colega e diz: Deus já te libertou, você não é mais bêbado, não. Então veja, há pessoas que são ensinadas a reproduzir como papagaio coisas que ele fala sem pensar. Então, no livro de Tiago, capítulo 4, verso 7, diz assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e o diabo fugirá de vós. Veja, na mente humana existe uma batalha importante, e o inimigo procura ganhar terreno na mente humana. Ele procura lançar pensamentos ruins, e a gente deve resistir isto. A minha mãe dizia, quando a gente era criança, e como não faz tempo eu lembro, a mãe dizia: cabeça vazia é oficina do diabo. Diga aí: cabeça vazia é oficina do diabo. Então a gente deve ocupar a mente com coisa que presta, com coisa boa. A mente deve ter um filtro de informações que segue para a alma. Logo, se o filtro da nossa mente estiver lavado pelo sangue de Jesus, limpo pela palavra de Jesus, não haverá contaminação da nossa alma. Mas se o filtro estiver contaminado, ele vai contaminar a alma. Está claro aí, gente? Está doendo muito hoje? Tem certeza?
É saudável mantermos uma saúde e uma inteligência emocional, equilíbrio, sobriedade. A pessoa precisa decidir se vai servir a Deus ou se vai servir ao inimigo de Deus. E ela decide na mente. Ela precisa decidir se vai fazer a vontade de Deus ou se vai fazer a vontade do inimigo de Deus. E isso está na mente. Ela precisa decidir se quer ser abençoado ou se quer viver sem ser abençoado. E isso está na mente. A pessoa precisa decidir se vai viver na verdade ou se vai viver na mentira. A pessoa precisa decidir se quer ser um vencedor ou um fracasso. E isso tudo está na mente. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós devemos levar cativo o nosso pensamento aos pés de Jesus. Veja, Provérbios capítulo 23, verso 7. Aliás, verso 6. Provérbios 23, verso 6. Não comas o pão daquele que tem olhos malignos. Não coma o pão daquele que tem olhos malignos. Vou dizer de novo. Não coma o pão daquele que tem olhos malignos. Nem cobice os manjares gostosos daquele que tem olho maligno. Ok? Veja o verso 7 agora. Por quê? Como imaginou a sua alma, ele é. Ele vai te dizer, come e bebe, mas o seu coração não está com você. Ele te trata te dando um monte de coisa, mas na primeira oportunidade a faca entra no teu coração. Chacoalha o colega e diz, entendeu, irmão? A Bíblia então aponta algumas atuações do diabo. E a gente tem que ter sobriedade. Veja, é o diabo que tenta o ser humano a desobedecer a Deus. Lembra lá do Gênesis, capítulo 3. É o diabo quem calunia os santos. Vai lá no livro de Jó. O diabo caluniou Jó diante de Deus. Vai, por exemplo, no mesmo livro de Jó, o diabo causou enfermidades em Jó. Está no capítulo 2, verso 7, depois você lê. O diabo se opõe aos justos. Vai lá no livro de Zacarias, capítulo 3, Zacarias 3, eu acho que é verso 1. Me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Veja lá, e Satanás estava à sua mão direita, para quê? Para quê, gente? Para se opor. É o diabo quem remove a boa semente. É o diabo. Jesus disse assim: o semeador saiu a semear, a semente caiu aqui, ali ou lá. A semente que caiu na beirada do caminho é aquele que ouve a palavra, mas não entende. Quando ele ouve e não entende, o diabo vem e rouba a palavra. Vai lá, Mateus 13, vê se é verso 18 ou se é verso 19. Escutai vós a parábola do semeador, verso 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e faz o quê? Arrebata a palavra. Esse é o que foi semeado na beirada do caminho. Então olha para o colega e diga: quem vem para o culto deve ser inteligente, para prestar atenção, para entender a palavra. Senão o diabo vem e rouba a palavra. Chacoalha o colega, entendeu aí, irmão? É o diabo quem arruína a alma e o corpo do ser humano. É o diabo quem incita as pessoas ao pecado. É o diabo quem incentiva o homem a mentir. Aliás, Jesus diz que ele é o pai da mentira. Então,
Lembra do que aconteceu com Ananias? Ananias, marido da Safira. Vai lá, Atos capítulo 5, verso 3 e verso 4. Disse então Pedro para o Ananias: por que você deixou Satanás encher teu coração? Isso é o Pedro dizendo para o Ananias: você deixou Satanás encher o teu coração para você mentir para o Espírito Santo e reter parte do preço da herdade. Verso 5. Verso 4. Se você guardasse, ia ser tudo teu. Se você vendesse, tudo estava na tua mão. Por que você formou esse desígnio no teu coração? Você não mentiu para os homens, você mentiu para Deus. Se lascou. Olha para o colega e entendeu. Deus nos adverte então sobre um espírito que opera nos filhos da desobediência. Está lá no livro de Efésios, capítulo 2, verso 2. Um espírito que opera nos filhos da desobediência. Então, na verdade, o diabo luta para que o verdadeiro evangelho não seja pregado. Por isso tem um punhado de gente que faz um montão de coisa e diz: não, eu vou encher a casa, e para encher a casa eu vou botar os nomes de um monte de gente famosa. Ok, mas o verdadeiro evangelho sofre resistência de Satanás. Não queria dizer. Vai lá, primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 2. Vê se é verso 17 ou se é verso 18. Sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Pelo que bem quisemos, uma e outra vez ir ter convosco. Pelo menos eu queria, mas Paulo queria ir lá falar o verdadeiro evangelho, mas por quê? Porque está mais fácil um evangelho raso, que prende a pessoa ao mundo, do que o evangelho da salvação. Então, o que eu estou tentando dizer aos irmãos é que o nosso adversário, que o inimigo da nossa alma, procura agir na mente das pessoas, incitando as pessoas ao pecado. Vai lá no livro de João, capítulo 13, verso 2. João 13, 2. Acabada a ceia, leia. Quem que pôs no coração dele? Quem, gente? Esse é o serviço do diabo. Então a gente tem que guardar a mente e guardar o coração. Todos os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, falam do episódio da traição. Os 4 falam. E os 4 dizem que o Judas fez um negócio espúrio com os adversários de Jesus. E os adversários de Jesus usaram o dinheiro da igreja para financiar o Judas, para trair Jesus. Lucas 22, verso 1, vai lá. Estava, pois, perto a festa dos pães asmos. Festa dos pães asmos é a mesma coisa que Páscoa. Verso 2. Os principais dos sacerdotes, os escribas, estavam procurando como é que iam matar Jesus, porque eles tinham medo do povo. Verso 3. Leia.
Para um pouquinho. Quando Satanás entrou no Judas, ele não mudou a voz, ele não virou o olho, ele não torceu a mão, não ficou babando. Ele estava vivendo como qualquer outra pessoa, mas o Satanás estava dentro dele. Chacoalhe o colega e diga: presta atenção que isso é importante. Verso 3. Como Satanás entrou nele, o que ele foi fazer? Leia. Leia. Verso 6. Gente, o Satanás entrou nele e ele foi negociar um jeito de trair Jesus. Quando Pilatos prendeu Jesus, e a história lá era pecado, Jesus disse assim: se preocupa não, porque tem maior pecado aquele que me entregou para você do que o que você está fazendo. Jesus está dizendo que essa turma de gente que cuida da religião tinha um pecado maior do que o pecado do Pilatos que matou Jesus. Abraça o vizinho aí e diga: fica esperto, irmão. Às vezes a pessoa está cheia de demônio, mas parece que está tudo bem. O que eu quero que vocês percebam é que é assustador. Vai lá no livro de Lucas, capítulo 22, verso 6 de novo. Ele concordou e buscava a oportunidade para entregar sem... O diabo estava nele, mas ele não queria fazer alvoroço. É assim que o adversário tem se utilizado de muita gente que dá lugar para ele. Então, 3 coisinhas para a gente pensar e ir embora. Se você quiser, escreve. Primeira, o cinismo é uma marca de que o inimigo está agindo na pessoa. Veja o que Mateus escreveu, Mateus 26, verso 20. Chegada a tarde, Jesus se assentou à mesa com quem? 12. No meio dos 12, tem um chamado Judas. Então Judas sentou lá. Enquanto eles comiam, Jesus disse: um de vocês vai me trair. Eles ficaram tristes e começaram a dizer um por um: sou eu, Senhor? Jesus respondeu: o que coloca a mão no meu prato, esse é que vai fazer isso. Ele disse: o Filho do Homem vai, porque está escrito que vai, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é. Seria melhor para ele que ele não tivesse nascido. O Judas, leia. Estamos no verso 25. No verso 25, o Judas está perguntando para Jesus: sou eu, Senhor? Volta até o verso 14. 14, meu filho. Isso. Então um dos 12, chamado Judas, foi ter com os principais sacerdotes e disse: o que vocês vão me dar para eu trair?
Esse sujeito que 10 versículos atrás está negociando, 10 versículos na frente está perguntando: sou eu? No verso 15 ele está dizendo assim: o que vocês vão me dar para eu trair Jesus? No verso 26 ele está perguntando: sou eu? Chacoalhe o colega e diga: o cinismo é a marca de que o Satanás já está agindo. O Judas estar na mesa de Jesus e botar a mão no prato de Jesus não é sinal de intimidade, é sinal de atrevimento. Porque tem um punhado de gente traindo Jesus, vivendo nas cabeceiras das mesas de Jesus, traindo Jesus das formas mais nojentas. Quando Judas pergunta para Jesus se era ele o traidor, ele já estava com as moedas da traição no bolso. Com as moedas da traição no bolso, ele tem a ousadia de perguntar para Jesus se era ele. Há quem pense que o inimigo não grava as coisas. Negociações, bolsas de couro, em hangares separados, seguindo para o interior, para partilha, em pedaços iguais, em 3 pedaços. É o preço da traição da igreja de Jesus. Deus é dono desta palavra. O preço da alma foi banalizado com uma negociação perniciosa. No verso 26, Mateus 26, 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoou o pão e partiu, e deu aos discípulos, disse: tomam e comam, isso aqui é o meu corpo. E o Judas com as 30 moedas. Há quem consiga sentar na mesa representando Jesus e ao mesmo tempo traindo Jesus. Há quem traga para a mesa as moedas da sua traição e ainda tem ousadia de colocar a mão no prato de Jesus. $30 moedas é muito ou é pouco? Muito ou pouco? Depende. Para quem está cheio de Satanás, é uma boa medida da traição de Jesus. 70 milhões, 35 milhões, 150 milhões, 100 milhões, 20 milhões, 1 milhão ou 100 reais. Faz tudo o mesmo serviço. De alguma forma o Judas conseguia andar com as moedas da sua traição e lidava bem com isso. Achava que era tudo natural. Conseguia sentar com Jesus, falar com Jesus, falar de Jesus.
conseguia olhar para a ceia com as moedas da traição e falando de dignidade, traindo a igreja de Jesus e falando de alguém que porventura traiu o pensamento que traz no seu coração, cheio da peste de Satanás. Judas conseguia achar naturalidade naquilo que tinha feito. Estava carregando as moedas da sua traição, que levaram Jesus à morte, mas levaram diversos irmãos à morte depois de Jesus. Como gente que apoia sistemas perniciosos de governos que perseguem a igreja de Jesus, porque de alguma forma se beneficiam e dizem: não, se der tudo ruim eu vou embora daqui, e fica o B.O. para todo mundo aí. Vai queimar no fogo do inferno se não se arrepender a tempo. Há quem consiga orar, cantar, estando cheio de demônio. Lembra em Gadara? O rapaz saiu do sepulcro e se jogou aos pés de Jesus e adorava Jesus. Mas enquanto ele estava adorando Jesus, tinha 6.000 demônios dentro dele. E Jesus está dizendo: sai dele, sai dele, sai dele. Ele estava adorando Jesus, cheio de demônio. Como é que Judas conseguia viver com aquilo? Como é que ele pôde descer tão baixo? Então, chegamos ao segundo ponto. Se o primeiro é o cinismo, é uma marca de que Satanás está tomando conta, o segundo ponto é que quem foi cooptado por Satanás não pode tomar de tudo que tem na mesa. No primeiro bocado sai. O fato de estar na mesa com Jesus, no lugar próximo de Jesus, não significa que Jesus o aprovava. Colocar a mão no mesmo prato de Jesus não significa que Jesus tinha o aprovado. Está escrito que aquele que milita não será coroado se não militar legitimamente. Não basta falar de Deus ou no nome de Deus. Jesus um dia vai botar bodinho de um lado, ovelhinha do outro lado, vai dizer para o bodinho da esquerda: some daqui, vai dizer para o bodinho da direita: vem para cá. Aí a turma dali vai dizer assim: mas a gente andou tudo direitinho, no teu nome profetizamos. Não está uma febre de ser profeta agora? No teu nome nós expulsamos demônio, no teu nome nós curamos os doentes. Deus vai dizer: meu nome eu não te conheço, vai. Vai olhar para os outros, vai dizer assim: vem para cá, vem morar comigo. Vai dizer: mas Senhor, é que um dia eu estava com fome, você me deu comida. Mas quando é que a gente viu com fome e te deu comida? Bom, é que você não percebeu, mas quando você deu comida para um pequenininho, você estava dando comida para mim. Eu estava um dia com frio, você me deu uma blusa, mas eu nunca te vi com frio para te dar uma blusa. Então, é que você não percebeu. Quando você deu uma blusa para um pequenininho lá, você estava me dando uma blusa. Abraça o colega, já está na hora da gente despertar. Vai lá de novo, João capítulo 13, verso 26 até 30. Já estamos terminando, gente. Jesus respondeu. Perguntaram quem é que estava traindo. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. Aí Jesus molhou o bocado e o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Após o bocado, o que aconteceu?
Jesus diz: vai fazer depressa o que você tem que fazer. Você quer tomar as decisões para levar ao extremo a sua traição a Jesus? Faz depressa o que você tem para fazer. Verso 28. Nenhum dos que estavam assentados compreendeu. Verso 29. É que o Judas cuidava do dinheiro. E porque cuidava do dinheiro, a turma achou que ele ia fazer alguma coisa boa, seja para a festa ou seja para os pobres. Mas quando ele pegou o bocado, ele saiu logo e já era de noite. Então, quando Judas aceitou o pão, como se não tivesse acontecido nada, Satanás entrou nele. Judas era uma pessoa a quem o inimigo tinha acesso, porque a mente dele ficava vulnerável. Cuidado com o que você fica acessando. Se Deus já te deu vitória sobre certas coisas, por que revisitar aquilo que você já venceu? Se Deus já te livrou, por que visitar aquilo que você já venceu? Então, no temor de Deus, eu quero finalizar dizendo que Deus não chamou ninguém para pequenos bocados. Ele nos chamou para a mesa dele. E lá no livro de Atos, capítulo 1, verso 18, mostra o desfecho. Ele adquiriu um cemitério com o dinheiro da iniquidade. E se precipitou e se rebentou, e as coisas de dentro dele se derramaram. Esse é o fim trágico de um homem que não cuidou da sua mente, do seu coração, da sua alma. Jesus sabia do coração de Judas. Quando uma mulher entregou uma oferta e quebrou o vaso nos pés de Jesus, e a oferta foi usada para o fim, para a finalidade que ela foi entregue, o Judas disse: isso é um desperdício. E ele não disse que era um desperdício porque ele amava os pobres. Ele disse que era um desperdício porque ele era ladrão. Ladrão é aquele que pega alguma coisa que foi entregue para algum serviço que adora a Deus e toma aquilo como se fosse seu e dá destino pessoal. Isso é ladrão. Judas era esse. Às vezes, Jesus revela o traidor no bocado molhado que lhe dá. E vem a grande pergunta: de que adianta ganhar o mundo inteiro ao custo de perder a sua alma? Irmãos, volte no texto que a gente começou a nossa conversa, no livro de Pedro, capítulo 5. Sejam sóbrios. Abraça o vizinho aí e diga: seja sóbrio. Seja. Fala de novo. Seja sóbrio. Cuidado para não ficar vivendo uma fé
de mentirinha, que é cheio de entusiasmo, mas o dia seguinte é aquela miséria. Seja sóbrio. Guarda a tua mente e o teu coração. A Bíblia diz sobre tudo que você deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Amém? É a palavra de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.